Olha só, pega um papel e uma caneta, eu não pedi ainda para vocês pegarem, mas acreditem, vocês vão precisar. Vai cair muita ficha aqui, eu vou dar muito insight para vocês, eu vou dar muita dica para vocês. Então, peguem um papel e caneta e a gente vai começar com o quê? Tendo clareza. Qual é o seu sonho mais ousado? Primeiro, você acredita que tem, que vai poder alcançar esse sonho? É a primeira pergunta, tá certo? E aqui eu peço até um zelo, né, antes de vocês escreverem, para o seguinte: é muito rápido a gente responder. Eu acredito que eu vou realizar meus sonhos mais ousados. Mas eu quero trazer do fundo da sua alma e, sinceramente, acredita que vai realizar seu sonho mais ousado. Desde uma restauração familiar dentro da sua casa, um problema financeiro que repetidamente você se encontra nele, debilidades emocionais. Quem aqui acredita que vai sinceramente alcançar isso? Ser referência, ser, né, uma multidão, talvez ser um autor best-seller, uma autora best-seller. E depois disso você vai colocar quais são os seus 3 maiores objetivos. E aqui, de preferência, que se relacione com o coach integral sistêmico, com o ser coach integral sistêmico, tá certo? Em prosperar no mercado de coaching. Então, podem anotar. Anotem. Olha só, o Alexandre Xavier dá uma palestra com o Paulo Vieira. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Olha só, excelente. Eu vou dizer para você que dentro das minhas limitações, lá em 2016, eu não imaginava que seria possível ministrar um treinamento com ele. E foi um dos meus primeiros que eu ministrei dentro da Febracis. Então, a gente não pode subestimar, né, o poder que existe num sonho, numa visão e tudo aquilo que pode acontecer no mês seguinte, se a gente se prepara. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, um tempo para vocês responderem, perfeito? Eu vou dar 1 minuto. Quais são seus objetivos, seus sonhos mais ousados? Olha só, tem gente que já está escrevendo aqui no chat, então eu vou falando até para dar inspiração para vocês. Então, no caso, do coaching individual, com palestras, anual que seja, quanto? Qual o valor financeiro? Eu peço de preferência que vocês coloquem um deles sendo um objetivo financeiro, tá certo? E profissional, pelo menos um. Ser referência como coach na minha cidade, perfeito. E aí, como todos são coaches aqui, eu vou um pouco além. Você vai colocar também a data, ok? A data, coloca a data. Isso é muito forte porque quando eu decidi ser treinadora, quando eu coloquei isso como uma visão, na época nem tinha processo como trainer, mas eu coloquei como uma visão. E eu lembro que foi num curso parecido com esse, que o Paulo ministrou, ele chamava Mentoring, esse curso, que era para coaches. E eu coloquei essa visão, escrevi esse sonho, essa meta, e no mesmo mês, e quase no mesmo dia, eu assinei contrato com a Febracis. Então, não subestimem o que a gente vai escrever aqui. Quem for terminando, coloca ok aqui no chat para eu saber. Eu vou sair e entrar novamente. Quem for entrando, já deixa o mute aqui. O Alexandre terminou, colocou ok. Quem for terminando, por favor, coloca ok.
Terminaram? Perfeito. Então vamos lá, próximo. Deixe isso aí, tá? Tira uma foto, mas não deixe se perder. Não deixe se perder, confia em mim. Saindo aqui. Olha só, o próximo. Muito bem-vindo. Eu creio na sua vida e na sua carreira como coach. Vamos lá. Você sinceramente acredita que vai aquele que talvez você vem carregando por tanto tempo? Aquele que talvez você nem sabe o que que é, mas te trava de alguma forma. Seja um medo de falhar, um medo de ousar, seja um impedimento porque você tem uma demanda pessoal que não te permite, não permite com que você avance mais. Seja um problema financeiro, um problema conjugal, um problema de relacionamento, seja uma demanda sua mesmo, de insegurança, de crença de incapacidade ou de não merecimento, que você se sabota, procrastina, sabe o que precisa ser feito, mas não consegue. Então, quais são esses impedimentos? Jana, eu tenho assim, eu acordo desanimado. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tenho ânimo. Ou eu sei o que precisa fazer, mas eu não sei por onde começar. Quais são os impedimentos? Quais são os impedimentos? Então, eu quero que você relacione três impedimentos, os maiores, tá certo? Aquilo que impede você de prosperar no mercado de coach, de impactar vidas, de fazer e de executar sua missão de vida. Quais são? Eu vou dar mais um tempo enquanto vocês respondem. Quem for terminando, vai colocando ok. Maravilha. Então vamos lá. Maioria. O Renan estava perguntando qual é o Instagram. O Instagram é esse que está aqui no meu nome, tá certo? Eu já coloquei o arroba aqui com o meu Instagram. Então podem marcar quando vocês publicarem. Para mim vai ser maravilhoso vê-los depois e conectar com vocês. Então vamos lá, turma. Quem ainda não chamou alguém, chama. Tá certo? Algum amigo coach, alguém, chama, manda. Não importa se ele vem, se ela vem, mas chama que a gente vai começar agora, perfeito? Então vamos lá. Olha só. Agora a gente vai trazer qual o porquê desse treinamento. Eu vou trazer aqui um antes e depois
eu vou trazer um pouco da minha história para conectar com os 10 passos que eu trouxe para vocês, tá certo? E aqui podem perguntar, podem trazer, e aquilo que eu for vendo aqui de pergunta que vai ser importante para o momento e para o grupo, eu vou parar um pouco e vou respondendo as perguntas. Mas também o que eu não responder, eu vou até pedir para a G, para a Giovana, quem estiver aí no suporte, para depois pegar essas perguntas e eu poder responder todas elas, perfeito? Então vamos lá. Qual o porquê desse treinamento? E quando eu estava preparando isso aqui para vocês, na minha cabeça vinha muito essa frase: eu já estive onde você está. Acredite, eu já estive exatamente aonde você está. Se você me perguntar, Jana, eu estou com problema disso, eu arrisco dizer que eu passei por esse problema. Jana, não, mas você não está entendendo, eu estou com um problema financeiro. Eu vou lhe dizer, eu passei por esse problema. Jana, eu estou com um problema conjugal. Eu passei por esse problema. Jana, mas o que que isso tem a ver com o meu processo de coaching? Eu estou falando de coisas que não têm diretamente a ver, mas se relacionam. Se você me falar assim, Jana, eu não estou conseguindo prospectar. Eu passei por isso também. Jana, só tenho cliente pro bono. Eu passei por isso também. Jana, não consigo fechar. Eu passei por isso também. Jana, não consigo gravar nas redes sociais. Eu não consigo engajar, eu não consigo dar continuidade, me vender por lá. Eu também passei por isso. Perfeito? Então, eu vou trazer um pouco dessa trajetória e o que me fez, nesses 10 passos, chegar onde eu cheguei. Tá certo? E, Jana, onde é que você chegou? Olha só. Aqui eu trouxe duas imagens. Eu fui buscar direto do túnel do tempo. Essa primeira imagem aqui, à sua esquerda, ela foi com a minha primeira cliente de coaching. Quando eu cobrava no processo, né, eu cobrava R$ 3.600. Mas nesse processo, eu dei algumas sessões e fechei por 2.500. E a minha coach era a minha mãe. Né? Minha mãe fez para me ajudar nesse processo. Sem acreditar em coach, sem querer fazer, mas ela fez para poder ajudar. Né? Então, eu comecei dessa forma. Hoje, o meu processo de coaching está no valor de 50 mil. Eu tenho pessoas que vêm do Brasil inteiro para fazer, pegam seus aviões, enfim, e eu faço o processo de coaching por esse valor. Então, o que distancia um ticket de R$ 2.500, que foi o que a pessoa pagou, que no caso era minha mãe, até hoje? O que foi que eu fiz nesse processo? Eu comecei a me questionar nisso, porque, afinal de contas, como eu falei para vocês, eu já estive num lugar onde eu não fechava, onde eu fazia sessão experimental e nenhum cliente fechava. Então, hoje eu consigo gerar resultados, grandes resultados nos meus clientes. Eu tenho clientes que têm uma influência grande no Brasil, mas que também são eles são mais reservados. Então, esse é um outro cuidado que eu vou trazer aqui para vocês. E eu posso dizer uma coisa, Jana, mas 50 mil é muito dinheiro. E aí já vem um ponto aqui que eu quero olhar nos olhos de vocês. De fato, se a gente olhar R$ 50.000, R$ 5.000 por 2 horas, né, 1 hora e meia, 2 horas de sessão de coaching, ou de uma sessão, é muito dinheiro. Agora, se a gente olhar para a transformação de vida, para um casamento restaurado, para um faturamento que ele triplicou, um faturamento milionário de uma empresa que ele triplicou dentro de um processo de coaching, se a gente for olhar para um relacionamento, um pai que perdoou um filho, para uma pessoa que antes estava doente, né? As próprias emoções afetando a saúde física, e ela ter, por exemplo, um PET scan, né? Que é aquele exame que avalia se tem câncer ou não, né? Se ainda existem células cancerígenas e não ter nada, e a pessoa, a coach, atrelar isso ao processo de coaching, gente, 50 mil não é nada. 5 mil não é nada. E esse é o primeiro ponto que eu preciso abordar com vocês. Talvez você está olhando para o valor, meu Deus, como é que eu vou cobrar isso se eu acho caro? E, de fato, se você não compra, você vai achar caro. Só que a grande questão é que muitas vezes não é que você não compra o processo, você não está se comprando.
Porque você está olhando para você, né? Quantas vezes eu olhava para a minha habilidade e eu falava assim, meu Deus, não vale. Meu Deus, será que eu vou entregar por esse valor? E aí, talvez tem pessoas que falam assim, não, Jana, eu não tenho problema nenhum em cobrar, eu não tenho valor, eu não tenho problema nenhum em dar o preço. Só que tem um detalhe. A gente vai precisar ter um cuidado quando a gente for aumentar esse valor. Porque o que me fez aumentar também foram duas coisas. Os resultados que eu gerava e a quantidade de pessoas me procurando. Duas coisas. Eu só posso aumentar um valor quando eu tenho, de fato, resultado de acordo com o ticket que a pessoa está pagando. Se a pessoa olha assim para mim e fala, Jana, eu paguei 40 mil, quando eu estava com 40, eu paguei 50 mil e foi barato. Você me ajudou muito. Eu tive essa transformação e essa transformação. No momento que eu tenho isso, primeiro, resultado, e segundo, quando eu tenho fila de espera, quando eu tenho pessoas me procurando. Então, o que é que eu posso fazer? Ah, ok, se eu tenho fila de espera e eu estou gerando resultado de acordo com o ticket que eu estou cobrando, eu posso aumentar o valor. E eu posso reduzir, porque, turmas, tem uma coisa que é um objetivo meu, é cada vez menos trocar tempo por dinheiro. Eu creio que é uma visão para vocês também. Qual é o maior desafio de um médico, por exemplo? Eu atendo muitos médicos. Qual é o maior desafio de um médico? É que ele troca tempo por dinheiro. O serviço dele gera o dinheiro. Então, se ele não produzir, ele não vai ter dinheiro. Mas por quanto tempo vocês vão fazer isso? Então, se você não aprimorar e for aumentando o ticket, né, você vai ter uma multidão de pessoas cobrando um valor baixo, mas vai estar tomando todo o seu tempo. Até a ponto que aí é um outro passo, a gente pode até marcar um outro encontro aqui para falar como escalar isso, né, a nível de mentorias em grupos, de time coaching, que aí você consegue atender mais pessoas usando, por exemplo, as mesmas 2 horas. Tá claro até aqui? Eu estou falando muito rápido. Como eu não estou olhando nos olhos de vocês, mas se puderem me dar um feedback, se eu estou falando, se estão pegando, se está caindo ficha aí, eu agradeço. Então vamos lá. Tá ótimo. Maravilha, obrigada. Então, olha só, aqui foi esse começo, tá certo? Só que, gente, essa foto aqui eu nunca mostrei, essa foto da esquerda, nem no Instagram, nem em canto nenhum. Essa cena aqui, ela é muito forte, porque esse meu processo em ser coach, em trabalhar com isso, eu posso garantir para vocês que foi a ferramenta que eu creio que foi utilizada por Deus para restaurar minha família. Então, antes de mais nada, eu tive uma família restaurada nesse processo. Mas talvez você fale assim, Jana, eu estou vivendo o caos nesse momento. E aí você fala assim, como é que eu estou vivendo o caos? Como é que eu vou fazer coach vivendo o caos? Ou tendo esse problema? E aqui eu peço permissão, gente, que nem todo mundo está nessa situação, eu entendo. Mas aqui eu vou falar tanto para quem está nessa situação, para quem está começando, para quem quer alavancar, eu vou falar para todo mundo. Mas eu estou falando especificamente com aquelas pessoas que estão passando por um grande desafio e fala assim, Jana, o que eu estou passando não é congruente com o coach. E aí? E eu posso dizer para vocês uma coisa: se teve alguém que olhou para mim e disse assim, Jana, você vai continuar. Você está aplicando o que precisa ser aplicado? Você está cada dia sendo melhor? E a resposta foi sim, obviamente. Você está aplicando tudo aquilo que a gente fala? Aí eu falava sim. Eu vou falar já quem era esse alguém. Você está fazendo o que precisa ser feito? Aí eu falava assim, pois então não tem ninguém melhor para estar ministrando, para estar falando do que você. E acredite, os seus frutos vão aparecer. Isso eu ouvi do Paulo Vieira, quando eu comecei a ser coach, quando eu comecei a fazer ferramentas, quando eu comecei a, a ir para salas de atendimento. E nesse momento, o meu marido estava entrando numa clínica de dependência química. Exatamente nesse momento. E nesse mesmo momento, eu não tinha dinheiro nem para gasolina, nem para pagar o estacionamento do local, que era lá no antigo Plaza, que era em Fortaleza, no antigo prédio da Febracis. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu vivia no meu começo o mais absoluto caos que vocês imaginarem.
Eu e meu marido, a gente vivia, os nossos pais pagavam, nós somos casados há 11 anos. Os nossos pais, no começo do nosso casamento, pagavam as nossas contas, né? Eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos hoje, mas na época eles pagavam nossas contas, então nós basicamente vivíamos de favor. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, eu tô falando pela primeira vez. Eu nunca falei isso em turma nenhuma. Mas eu tô abrindo o meu coração para vocês, e eu acredito que a partir de agora eu posso até passar a falar mais sobre isso, porque eu acredito que isso é para alguém. Porque no momento que você estiver passando por um desafio, o importante é você estar sendo congruente com aquilo que você está plantando. Isso é mais importante. Porque uma hora você vai colher. Se você está passando por um desafio, mas está sendo autorresponsável, mas está aplicando regra 10/90, mas está todos os dias fazendo o ritual do acordar, está fazendo os exercícios rotineiros, isso vai virar. Esse é o ponto. Isso vai virar. Então, eu não sei qual é aquela historinha que você está contando para não começar e não colocar a mão na massa. Porque eu lembro muitas vezes quando eu não tinha nada. Gente, eu estava indo trabalhar e eu ouvia dos meus parentes dizendo assim: você está enriquecendo Paulo Vieira. Você está trabalhando, você está sendo besta. Como diz no Ceará, você está sendo abestada. Você está enriquecendo Paulo Vieira. Por que você está fazendo isso? Sendo coach. E ainda eu nem recebia, porque eu fazia pro bono. Então, eu estava plantando, sabe, olhar aonde? Porque eu não tinha dinheiro para gasolina, não tinha dinheiro para pagar o estacionamento, e eu ainda pagava a sala de coach, de atendimento. Eu não cobrava do meu cliente. Então, eu basicamente estava pagando para trabalhar. Só que tinha algo muito forte no meu coração que dizia assim: continua. Continua, você vai colher, você vai colher, você vai colher. Você está fazendo bem, você está indo, mesmo assim, avança, não desiste, não para. E eu segui avançando. E aí o resultado foi, e aí segue aqui na foto ao lado. E tudo isso me trouxe ferramentas para a própria restauração do que precisava ser restaurado na minha vida. E é assim até hoje. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma vida perfeita, maravilhosa, não. Como todo mundo aqui tem suas aflições. Paulo Vieira tem suas aflições, Camila Saraiva tem suas aflições, né? A Maria, a Selma, o Marcelo, a Cíntia, a Lu, o Dalmo, a Ceci, o Cavalcante Júnior aqui, todo mundo, né? A Lu tá dizendo aqui, eu sou testemunha disso. E é isso aí, minha amiga, você sabe, você é de dentro e sabe como foi. É muito do que eu vou falar aqui, você sabe. Então, esse foi o meu começo. Eu estou falando do cenário de como eu comecei. E aí, aqui foi a minha primeira palestra. Eu vou passar aqui mais rapidamente para a gente chegar nos 10 pontos. Aqui foi a minha primeira palestra. E aqui vocês podem imaginar assim, nossa, tem uma sala lotada. Mas não, aqui foi um ângulo muito bom do fotógrafo, né, que pegou exatamente a quantidade de pessoas que tinham nessa sala. E se a gente contar aqui, acho que dá um total de 10 pessoas. E dessas pessoas, todos eram familiares, certo? Então, foi uma palestra que eu fiz gratuita, só foi a família. Eu convidei acho que tinham quase 100 pessoas, foram convidadas e só foram 10, certo? Então, aí fala assim, nossa, e aí, Jana, desistiu? Gente, desistir não era opção para mim. Desistir nunca foi opção para mim. E eu falar para você que eu saí feliz, que não bate tudo aquilo, né, do orgulho, os males do orgulho, né, o sentimento de rejeição que vem, se tem ferida, é aí que salta. Mas desistir não era opção. E aqui foi dos treinamentos, estou falando aqui um pouco do antes e depois, o que é que o não desistir leva, né, o permanecer plantando, se você está plantando, permaneça plantando, gerou isso aqui. Esse aqui foi uma das palestras que foi. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi em 2017, se eu não me engano. Foi pouco tempo depois, não foi muito tempo depois. Aqui tinham quase 400 pessoas, que foi lotação total, nessa palestra que eu ministrei sobre vícios emocionais. Aqui também eu tive a oportunidade, em 2018 ou 2019, se eu não me engano, de estar no maior congresso de liderança, gestão e negócios da América Latina, que é o HSM, e eu abri uma parte do evento e falei bastante sobre Febraci, sobre coaching integral sistêmico, num congresso de grandes e grandes líderes. Aí, para vocês terem uma ideia, tinham 8.000 líderes, gestores e diretores de empresas.
donos de empresas. Então, foi um dos grandes marcos também na minha carreira. Aqui foi o mais recente, o Método CISA em Fortaleza, que eu estava no palco e trazendo um pouco dessa jornada que eu estou contando aqui para vocês. Aqui foi uma foto mais recente também com o Paulo e Camila. Nesse meio termo, tá? Nesse meio tempo, para quem não sabe, eu fui diretora da Febracis de Ribeirão Preto. Em 2018, eu fui morar em Ribeirão Preto. E lá também foi uma grande escola para mim. Pude ficar em Ribeirão durante 3 anos. E em 2021, voltei para Fortaleza. Fui ter meu bebê, o Isaac. E aí passei um tempo mais tendo uns projetos mais pessoais e desacelerando um pouco mais. Mas quando foi no ano passado, eu decidi voltar para a Febracis. Eu saí durante um ano da Febracis e decidi voltar como treinadora, né? E agora voltando a ministrar todos os cursos, enfim. Coaching individual nunca parei de fazer, mentoria também, que eu fazia em empresas, enfim, e treinamentos também. Mas bom, essa é um pouco da história, tá certo? E agora a gente vai para os 7 passos que eu já trouxe aqui um spoiler que vão ser 10 passos. Então, eu tenho um cuidado muito grande de que, assim, eu acho que quando a gente gera comparação, é muito perigoso. E cada vez mais que a gente tem acesso às redes sociais, a tudo isso, a gente começa a comparar, né? É inevitável comparar o palco do outro com o nosso bastidor. E aqui eu quis trazer um pouco do bastidor, né? Das aflições também. E eu quero trazer isso para vocês, que às vezes a gente vê uma pessoa que tem um ticket alto, que está prospectando, que tá, né, que tem resultados, que tem clientes, mas não sabe o que de fato passou e passa. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você traga assim realmente qual é, né? Qual é o seu bastidor hoje? Qual é seu bastidor hoje? Que você, de alguma forma, o que você tem plantado nesse bastidor? Porque se tem uma coisa que a gente não vou falar se preocupar, mas a gente tem que zelar, é o que a gente está plantando no bastidor. Porque uma hora a gente vai colher, né? Às vezes a gente está plantando o bem e tudo, fazendo as coisas certas, mas talvez na velocidade errada, ou talvez se ocupando mais do que fazendo o que de fato é correto, ou um ponto que eu quero trazer, e aqui é o nosso primeiro passo, de fato, cavando o buraco, que aí é um problema, tá certo? Para a gente chegar em ser referência como coach, em atingir grandes resultados. Talvez hoje é o dia, tá certo? De você parar de cavar o buraco. Eu não sei se está fazendo sentido aí, turma. Sim? Ok, então vamos lá. Vai anotando, por favor, qualquer qualquer decisão, qualquer fala que para você faça sentido, tá certo? Isso é muito importante. Então vamos lá. O primeiro passo. E aqui eu vou dizer assim: "Ah, Jana, isso aqui eu já sei". Eu sinceramente tem o óbvio de fato, literalmente ele precisa ser dito. Mas não só ser dito, ele precisa ser aprendido. Que esse é o meu objetivo aqui com vocês, tá certo? Então, o primeiro passo e o mais importante, acreditem, era para eu ter deixado até como último, porque esse é o mais importante. Tudo bem que lá no último tem um muito importante, mas esse aqui é um dos passos mais importantes. Porque se você focar nesse, o restante vem. Olha só, se você focar nesse, o restante vem. Isso aqui, turma, tem tudo a ver com a nossa pirâmide de crenças. Tem muita gente aqui, tudo que eu falei, tudo que vocês falaram aqui, tem a ver com capacidade e com merecimento, em fazer e ter. Mas o grande ponto, quando eu entendi lá atrás, quando eu entendi que eu precisava ser, e gente, a gente precisa ser nas redes sociais, é ser. Quando a gente não tem esforço em mostrar nada, porque simplesmente a gente é. Quando eu vivo um estilo de vida, eu não tenho esforço nisso. Eu vou fazer naturalmente o que precisa ser feito. Eu vou ter naturalmente.
Agora, se eu estou vivendo sedentarismo, se eu estou vivendo vícios, sejam eles químicos, seja em álcool, fumando, né, me acabando, me destruindo, me matando diariamente, cara, não vai ser difícil. Você vai ter uma bagagem extra para carregar. Se você vive com sentimentos tóxicos, se você não está se trabalhando nesses sentimentos, certo? Se você está vivendo rotineiramente se entregando à autossabotagem, se você tem falta de perdão, como é que um coach de alta performance vai ser carregado de mágoa, ressentimento e culpa? Sinceramente. Eu vou já chegar na solução, tá? Talvez se você está aqui, Jana, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. E eu quero que vocês apontem aqui. Qual é o que você tem desses aqui? Qual é? Porque não adianta, eu posso chegar aqui para vocês com N técnicas. Diversas. E eu tenho mais de 30. Mas se isso aqui não mudar, nenhuma delas vai funcionar. Essa é a questão. Se você não buscar se você não aplicar as ferramentas de coaching em você, se você não buscar, de fato, inclusive fazer coaching, ter um coach, se você não buscar isso, acredite, você vai ficar pedalando, vai ter muito esforço em fazer as coisas. E você não vai entender porque que as coisas não viram. Ausência de metas. Ei, gente, como é que um coach não tem metas? E talvez eu estou falando com você. Se você não tem metas de cliente, de quantidade de clientes, de valor por ticket e de quanto você vai receber mensalmente, você vai ter desse serviço especificamente, e como é que onde é que você vai chegar? Se é o que a gente ensina. Então, no primeiro momento, eu e você precisamos olhar para si mesmo e perguntar assim, cara, eu preciso me transformar. Porque existe uma Maria, existe uma Selma, porque eu estou só nessa página aqui, que é onde eu consigo ver. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um Lânio, existe um Elias, existe uma Cleide, existe um Alexandre, a Silvia, o Paulo, a Bianca. Existem vocês uma versão que nem eu nem você conhecemos. Uma versão ainda mais bonita, uma versão ainda mais forte, uma versão cheia de autoridade, uma versão cheia de resultados, uma versão próspera, uma mentalidade próspera, uma mentalidade que foca em solução, uma mentalidade extremamente confiante, uma mentalidade extremamente humilde e generosa. Existe. Mas eu e você, a gente precisa decidir forjar essa pessoa. A gente precisa determinar isso. Quando eu olhava essas fotos minhas, gente, é só misericórdia. Quando eu olhava fotos minhas, até a voz mudou. Até a voz mudou. E eu sei que eu também ainda estou caminhando para uma versão que nem eu conheço ainda. Nem eu, nem você. A questão é, de todas essas pessoas que eu conheço, grandes, se a gente começar Paulo Vieira, Tony Robbins, eu tive a oportunidade de ir para um curso dele de business em 2019 e estar diante dele foi o que mais valeu a pena nesse treinamento. Paguei 25 mil por esse treinamento de 5 dias para estar diante dele e eu confesso para vocês que o que eu mais aprendi foi ele como ser humano do que propriamente as ferramentas que ele entregou. Mas eu vi, sabe o quê? Uma pessoa determinada, forte, extremamente generosa, extremamente amorosa. Um cara que em tudo, na fala dele, o tom da fala, é nítido o caminho que ele trilhou, o caminho a jornada que ele traçou para ele ser quem ele é. E eu fico imaginando quem ele era antes. Eu fico imaginando, aí, gente, eu fico imaginando o Paulo Vieira numa versão escassa, numa versão arrogante, orgulhoso, viciado. Imagina assim de tudo. Imagina. E aqui eu tô falando com pessoas que, meu Deus, eu tô falando com pessoas aqui que talvez estão desde o começo do Paulo, né? Há muitos anos, assim como eu.
Ei, vocês percebem a mudança dele? Fisicamente, cada degrau, a cada passo, como ele foi avançando, como ele é uma pessoa diferente. Só que isso, entendam o seguinte, não é só para ele, não é só sobre ele, sobre Tony Robbins ou qualquer outra pessoa que a gente fala, não é só sobre mim. Não tem nada a ver, na verdade. O que eu estou trazendo aqui é sobre você, é sobre esse ser, sobre essa pessoa com emoções fortes, com emoções saudáveis. Uma pessoa que olha e vê oportunidades, que olha e vê abundância, que não perde tempo com besteira, com bobagem, com distração, ou com falta de perdão, com culpa, com arrogância. Não perde tempo. É sobre você que eu estou falando. Então, o primeiro passo é estilo de vida. Anote, estilo de vida e congruência. Vou voltar aqui, estilo de vida e congruência. Cara, estilo de vida é fazer atividade física, é falar que ama, é beijar, abraçar marido, filho, pai, mãe, é abrir mão de qualquer ressentimento que você tenha. Ei, se você quer prosperar, você precisa abrir mão, você precisa perdoar o que tem para perdoar, para poder avançar. Qual é a rotina? O que que não pode faltar para um coach, para alguém, para você ter sanidade? Quando eu falo isso emocionalmente falando, fisicamente falando, espiritualmente falando, e não negociar isso. E a sua mudança, entendam o seguinte, muitos clientes que eu fechei e que vinham até a mim, e aqui vem uma dica muito importante, tá? Para quem está falando de prospecção, para quem está querendo prospectar clientes. Olha só, tem gente na sala de espera, é isso? Deixa eu liberar aqui, que eu acho que eu estou também podendo... Pronto. Pronto, Gabriel. Liberado. Peraí, só um minutinho. Vou voltar aqui que eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá. Gente, eu perdi o que eu ia falar. Quem me lembra onde eu estava? Ah, não lembrei não, mas vou pular. Se voltar aqui, quem lembra aqui onde eu estava? Então, vamos lá. A congruência e o estilo de vida. Então, eu e você precisamos tomar decisões sobre isso. Né? O que que você vai abrir mão? Qual é a distração? Talvez é uma TV que está te aprisionando. Precisar perdoar, né, Sérgio? Obrigada. Então é isso, precisar perdoar alguém ou pedir perdão. E, gente, tem um estilo de vida tal qual a gente prega, tal qual a gente quer levar para as pessoas. Eu lembrei, era isso, perdoar, mas era outra coisa. Que é para quem quer. Eu estava atenta aqui para ver quem era que estava conectado comigo. Mas olha só, é sobre prospecção. Muitos clientes vieram até a mim, quando eu vou até olhar nos olhos de vocês. Quem aqui quer mais clientes? Muitos clientes vieram até a mim, sabe quando? Quando viram a transformação em mim. Quando enxergaram a transformação em mim. Quando eles viram essa transformação, eles começavam a perguntar: Jana, você está diferente. Jana, o que é que está acontecendo? Jana, você tá tão mais feliz. Nossa, tem algo diferente em você. E, gente, mas por quê? Porque eu busquei essa transformação primeiro em mim, era real essa transformação. Eu sendo uma pessoa melhor de fato, eu sendo uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais sábia. Eu tendo metas claras, eu sabendo onde eu quero chegar. Eu sendo mais decidida, mais objetiva, eu sendo mais amorosa, mais gentil, mais... O que que é? Qual é a qualidade, qual é a habilidade que você precisa aprender mais? E qual é aquele vício, qual é aquilo que de alguma forma está te matando aos poucos que você precisa abrir mão? O que é? Quais são as pessoas? E aí eu vou trazer aqui, não tem como, as pessoas, o ambiente e o conhecimento que você está, de alguma forma, se deixando levar. Que talvez está te mantendo num mesmo padrão, no status quo que você não vai sair. Perfeito aqui? Eu vou pedir o seguinte. Quem puder, que eu gosto muito de olhar para o rosto de vocês, quem puder liberar as câmeras, eu agradeço.
certo? Eu agradeço, que vai ser ótimo até para saber quem está conectado aqui comigo, tá certo? Lembrando que vocês estão no treinamento até para vocês se comprometerem mais. Quando vocês mostram a câmera, não importa se você está desarrumado, se não está, se a casa está bagunçada, não importa. Vocês se comprometem mais com o treinamento. Isso é bom para vocês, tá certo? Estou fazendo a janta. Tá certo, Renato. Vamos lá. Então, obrigada, Marcelo. Obrigada quem está liberando aqui a câmera. Muito obrigada. Então, o segundo passo, eu já até antecipei. Metas claras. Qual é a sua meta para prosperar como coach? Qual é a sua meta clara? É ter uma retirada mensal de 10 mil, de 15 mil, de 30 mil? E aqui é um ponto que eu aprendi diretamente com o Paulo, que ele dizia o seguinte: você precisa ter muito claro qual é a sua meta mensal. E para isso, você vai ter que fazer um cálculo que é muito simples. Olha só, um cliente de coach, ele passa aproximadamente 3 meses a 4 meses com você, né? Isso eu vou colocar aqui 4 meses. Então, quando ele vai fazer um pagamento, quando você vai ter um novo cliente, você precisa contabilizar isso e também a forma de pagamento dele. Porque nem todo cliente paga à vista. Então, não garante que você vai ter, né? Vamos supor que... Coloquem aqui o valor do processo de vocês, para eu ter uma noção de quanto vocês estão cobrando. Tem gente que está começando, tem gente que já está na jornada. Então, coloquem aqui. A Keila colocou 5 mil, 4 mil. Perfeito. 5 mil, 2.500, 4 mil. Maria, você pode mais. Com a ferramenta que você tem, você pode mais, viu? Você pode mais. Os 2.500 que eu falei no começo, inclusive, foi porque eu dei e é porque era minha mãe. Então, eu dei um desconto maior. Nem foi desconto que eu dei. Olha só, 50 mil aqui, somente pro bônus, 5 mil a 10 mil. Muito bom. 10 mil, Sérgio, 10 mil, Frederico, 7 mil. Excelente. Se tem algum Master Coach aqui, compartilha comigo. E aí, então, qual é o cálculo? Você precisa saber quantos clientes você vai ter. Olha só, levando em consideração os meses que ele vai estar com você, e você vai estar com a agenda fechada, pelo menos aquele horário, certo? 4 meses. E em quantas parcelas você vai fazer? E aqui vai um ponto. Eu não fecho. É difícil eu fechar em mais do que 4 parcelas. Eu já passo 3 parcelas e eu dou um desconto se for à vista. É o único desconto que eu dou de 5% se for à vista e parcelo em 3 vezes. Só que daqui a pouco eu vou chegar nessa parte de negociação, tá? Eu vou trazer algo muito importante para vocês. Mas, de toda forma, o que eu quero trazer aqui é sobre metas financeiras. Isso precisa estar claro. São quantos clientes para você? A pergunta é simples: são quantos clientes você precisa ter para receber, fazer uma retirada de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil mês? De 10 mil mês? Eu não sei qual é a sua meta financeira. Aqui você está me dizendo o valor do seu processo. Mas a pergunta é: quanto você quer fazer de retirada mensal? A partir disso, você vai estipular quantos clientes você precisa. E sabe o que é importante disso? É porque você não fica mexendo o seu ticket. Você não fica mexendo o valor do seu processo, porque você tem um objetivo. Então, você já sabe, você não sai atrás do dinheiro, você sai buscando as pessoas para impactar. Você precisa de quantas pessoas para ter uma retirada de X, pagando em tantas parcelas no máximo? Essa é a conta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está claro essa conta? Quantas pessoas, quantas parcelas, mas acima de tudo, qual é a sua meta financeira mensal? Quantas pessoas, são 3 pontos, ó. Meta financeira mensal, quantos clientes você precisa, qual o valor do ticket, em quantas parcelas no máximo. Levando em consideração que se parcelar,
né? Você vai ter isso diluído, esse valor, tá certo? Então, isso aí específico, se você não tem, se você não tem isso muito claro, dificilmente você vai estar batendo uma meta financeira mensal, certo? Dificilmente isso vai acontecer. E aqui vem um outro ponto, entrando nesse ponto de metas, né? Eu tinha meta para coaching individual, mas eu tinha meta também para palestras, que é um outro produto. Se você, por exemplo, tem o CIS Assessment, né? Se você tem uma formação em CIS Assessment, você tem um outro produto. E aí tudo isso vai entrar em metas específicas. Mas você precisa ter uma meta específica de coaching individual. Outra para treinamento, outra para palestras, outra para devolutiva de CIS Assessment. E aí vai de acordo com os produtos que você tem. Então, uma tarefa de casa para vocês, um exercício, mapear quais são os produtos que você tem e estabelecer metas. Meu Deus, se você sair com isso daqui, se você não vinha fazendo, se você fizer isso daqui e fizer o primeiro passo, acredite, seus resultados vão ser outros no próximo mês. E eu estou falando aqui é básico, é básico, é básico. Não entendeu muito bem, Rita? Eu posso repetir. Olha só, metas claras. Me fala especificamente o que é que você não entendeu. Quem entendeu o que eu falei? Coloca um ok, ou entendi, só para eu saber, para eu ter esse feedback. Ok, Keila, devo considerar uma meta para isso. Para isso o quê, Rita? O que eu estou falando aqui é o seguinte: você tem uma meta financeira, certo? Qual é a sua meta financeira, Rita? Mensal, não de coaching individual só. Não de coaching somente. Mas meta financeira. Você quer ganhar quanto? Qual é o seu objetivo financeiro? Daqui a 3 meses, daqui a um mês, no próximo mês, né? No dia 9 de março de fevereiro, ou 9 de março de 2023, quanto você quer ganhar? Daqui a 3 meses. Então, é a sua meta. A partir dessa meta, vamos lá, fiz formação. Ah, perfeito, Rita, entendi agora. Exatamente. Se você fez uma formação em assessment, você precisa ter uma meta para isso. Gente, se a gente não tem meta, a gente não sabe nem para onde está indo. A gente é movido por isso. A gente ensina isso. Então, vamos lá. Então, se você tem uma meta, qual é o produto que você vende? Eu, por exemplo, eu não vendo, eu vendo separado, tá certo? Eu vendo separado um pacote de assessment, que eu dou 2 sessões de devolutiva. Eu dou não, né? Eu vendo, eu entrego 2 sessões de devolutiva. Mas todo o processo de coaching meu, eu incluo como bônus. Eu já estou falando aqui como é que eu posso dizer, uma dica para vocês, né? Talvez você já tenha essa dica. Mas eu tenho um valor, um pacote, eu posso até compartilhar isso com vocês, tá certo? Eu vou compartilhar isso com vocês, nunca compartilhei isso com ninguém, só com quem prospecta e fecha comigo. Que é como se fosse, não é nem a proposta em si, mas são os produtos que eu conecto. Eu vou compartilhar isso com vocês. Eu vou ver se eu compartilho no grupo, tá? Vou pedir para a Giovana, para até amanhã compartilhar isso. E aí, o que que eu faço? Na hora de fechar, a pessoa está pagando 40 mil, 40 mil, 50 mil no processo, porque 40 mil life, 50 mil business. Então, ela está pagando esse valor. Eu não vou acrescentar, eu vou acrescentar. Ela ganha 5 mil reais, porque esse meu pacote de 2 sessões do CIS Assessment é no valor de 5 mil reais. Então, ela está ganhando como bônus. Tá entendendo? Então, ela já se sente beneficiada nesse processo. Esse é um outro ponto que eu faço, certo? Eu estou abrindo a caixa preta do processo, é isso mesmo, viu, Marcos? Eu estou sentindo isso. A caixa preta do processo da minha vida. Obrigada, Cleide. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Então, eu vou passar isso para vocês, tá certo? Então, o segundo tópico, metas claras.
Se você não tem, é tarefa de casa, você não vai nem deixar para amanhã, você vai fazer hoje. Você vai ver como as coisas vão começar a mover dentro de você. E você está deixando dinheiro na mesa e pessoas, vidas que não estão sendo impactadas porque você não tem metas claras. Essa é a grande questão. E mais, só voltando um pouquinho naquele primeiro ponto. Quando você começa a ser transformado, a sua vida, quando você começa a ser transformado, você começa a querer a mesma coisa para as pessoas. Você começa a exalar um perfume que atrai as pessoas. Você passa por uma ferramenta, quinta potência, você vivencia, faz auto-coaching, faz 30 características eu sou, faz ativação de estado de recurso. Você acha mesmo que as pessoas não vão perceber algo diferente em você? Vão. Você atrai pessoas. E você vai desejar que elas vivam isso também, porque você está vivendo. A congruência, ela gera um magnetismo. Ela gera um magnetismo nas pessoas. Então, vamos lá. Ponto 1, ok. Ponto 2 também. Agora, ponto 3, que tem tudo a ver com isso. Isso aqui vocês já sabem de cor. Eu vou até ser mais rápida nesse ponto. Então, vídeo, livro, curso, coaching, que vocês já conhecem. Só que bem aqui eu incluí uma coisa. Eu incluí monitoria. Monitoria dos cursos. Se teve algo que foi uma escola para mim, foi monitoria dos cursos. Ser monitora. Todo curso, quando é claro que eu passei, eu sei que tem gente aí em transição de carreira, que não tem o tempo para poder fazer as monitorias, mas, por favor, tira umas férias, faz alguma coisa que você consiga conciliar cursos, né, que você já fez e que você pode ser monitor. Eu vou ser mais clara aqui para quem não sabe. Depois que você faz qualquer curso da Febracis, você pode se candidatar a ser monitor. E sendo monitor, você está ali para servir, para ajudar as pessoas. Só que naquele ambiente você aprende muito. E eu arrisco dizer que você aprende mais do que quando você está como aluno. Você vai aprendendo nas perguntas que os alunos fazem, você vai aprendendo em como os alunos chegam e saem, que é completamente diferente. Isso te dá um combustível no seu processo de coaching. Acredite, se teve uma coisa, se teve um dos passos que eu fiz com afinco e que mudou tudo, era monitoria. E eu vou dizer uma coisa, eu não fiz monitoria só porque eu queria e eu queria alcançar, não, é porque eu precisava. Eu precisava estar imersa nesse ambiente, porque o ambiente que eu vivia era muito tóxico. Então, eu precisava me abastecer. Tá certo? Então, cada um aqui sabe o quanto que precisa. E se você quer perícia, você pega a perícia, tá certo? Você pega a perícia de um treinador, pega a perícia de outro treinador. Você acha que você não vai acumulando isso, avolumando isso dentro de você? Você pega os cases, as transformações, isso vai gerando em você uma credibilidade no processo. Isso vai fortalecendo a missão em você. Então, se você tá assim meio enfraquecido na missão, já marca quando que vai ser a próxima monitoria. Tá certo? É só entrar em contato com o pedagógico da sua unidade e você se candidatar como monitor. É só isso. É gratuito, não tem? É só isso. E aí você vai passar pelos critérios para você poder ser chamado. Certo? Então, é um outro ponto. Anota, não deixa passar. Se isso aí você precisa fazer, não está aqui nos slides, então anota. Fazer monitoria. Fora isso, separem um tempo todo dia para vídeo, livro, curso, né? Curso não diariamente, mas separe quando que vai ser o seu próximo curso. Ei, gente, não estou treinando vocês aqui para um tiro de 100 metros. Eu estou treinando vocês para uma maratona. É diferente. É diferente. Se você quer dar um tiro de 100 metros, ei, você nem precisa estar aqui. Você nem precisa estar aqui. Se você quer isso aqui, ó, eu quero só ir aqui, eu quero só o próximo cliente. Eu quero só o próximo passo. Não, eu estou treinando vocês para vocês terem uma maratona, para vocês concluírem uma maratona, uma vida realmente, entrar no mercado e se estabelecer no mercado. É para isso que eu estou treinando vocês aqui. Então, por favor, se você acha que você vai passar uma maratona sem se preparar, sem ouvir todo dia, ei, gente, nossos pensamentos, a gente precisa renovar diariamente.
Então, se a gente come todo dia e a gente precisa se alimentar para a gente estar nutrido, os nossos pensamentos também é a mesma coisa. Eu não consigo ficar sem aprender todo dia. Eu não fico bem. Que seja 10 minutos, que seja um vídeo, que seja algo, né, rápido. Nem que se é um dia mais que eu não consigo, mas eu preciso aprender algo. Seja, aí cada um vai ter seu jeito, seja lendo a Bíblia, vendo uma palestra e aproveitando e aprofundando o livro. Ai, Jana, eu não consigo fazer isso todo dia. Ok, você não precisa fazer todo dia. Mas tira um dia, 2 dias na semana que você vai tirar o atraso disso. E aqui eu já vou para o quinto passo. Olha só, já vou para o quinto passo. Eu pulei o terceiro, gente? Não, eu estou no terceiro, Marcos. Peraí. Não, não. Ah, é verdade, Marcos. Pulou aqui o quarto, né? Mas vocês vão ter, tá? O quarto. Vocês vão ter que eu vou entregar mais do que tem aqui. Tá certo? Mas pulou mesmo. Olha só. Então, eu já vou aqui para o quinto passo, que é o quê? Perícia. Você não vai, porque aí tem gente que vai entrar assim, meu Deus, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso aprender, porque eu não estou pronto. Ou eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, e não faz. E acredite, o conhecimento por si só, ele não muda, ele não transforma. Você vai precisar de conhecimento e prática, conhecimento e prática. E aí, gente, isso é maravilhoso, porque a gente já tem todas as ferramentas. Qual é o ciclo da perícia? Que tem, inclusive, não sei se esse livro está aqui, mas tem naquele livro, se eu não me engano, está aqui, trazer aqui para vocês, que eu mostro mesmo. Tem nesse livro aqui, Criação de Riqueza. O ciclo da perícia. E ele vai falar o quê? Microciclos. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu peço que você se aprofunde, tá certo? Mas o básico do que vocês precisam saber. O microciclo funciona. Ei, gente, funciona. Se você passar meia hora, se você conseguir até 1 hora, maravilha. Mas se você passar meia hora de estudo diário e 8 horas de prática, acredite, em 1.000 horas, né? Você estabelece isso em 1.000 horas, somando 8 horas de prática e meia hora, vou colocar meia hora, 1 hora de estudo. Quando você chegar em 1.000 horas, você vai ter atingido outro nível de perícia. A pergunta é: quantas horas você tem? Às vezes você está cobrando um resultado, mas você ainda não atingiu, não praticou o suficiente. Tem 2 casos aqui, certo? Olha só. Tem pessoas que não fazem nada, não praticam e acham que já são muito bons, que já se garantem demais, mas estão sem resultados. Cuidado com isso, porque isso é orgulho, certo? E tem pessoas também que não praticam e estão assim, meu Deus, eu não sei. Meu Deus, como é que vai ser? Eu não sou boa, eu não sou boa. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E começam a se descredibilizar. Só que, meu amigo, minha amiga, você ainda nem começou a jornada direito. Você tem quantas horas? Você já atendeu quantos clientes? Você já encerrou quantos ciclos? Então, começa, que você vai ficar perito. Eu lembro numa época que eu fui perita, que aí eu já vou até conectar com o próximo passo. E eu vou trazer, que é sessão experimental, tá? Mas eu vou só... Ó, o quarto passo veio para cá, gente, tá? Ficou, não sei o que foi que aconteceu aqui, teve um erro na formatação dele. Mas está aqui, na verdade, está até um passo extra. Olha só, vou voltar aqui. Perícia. E vou atrelar isso à sessão experimental, certo? Olha só. Teve uma época que eu estabeleci. Tem pessoas no grupo querendo entrar, né? Deixa eu liberar aqui. E o pessoal liberando. Olha só. Teve uma época que eu estabeleci. Eu ia ser perita em sessão experimental. Qual era o objetivo? Fechar. A ideia era o seguinte: não importa quantos nãos vão vir, eu vou ficar muito boa nisso. Eu vou ajustar todo o processo, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Porque tem gente que diz assim, ai, não, eu não quero fazer, eu fecho uma, fecho outra, fecho aquilo. Não, eu quero ser perita em sessão experimental.
Sabe por quê? Porque na pior, que não é a pior das hipóteses, mas na menor das hipóteses, a pessoa sai com a vida transformada. Eu não sei se vocês já tiveram depoimentos de pessoas que fizeram uma sessão experimental e já algo mudou na vida delas. Eu já tive muitas pessoas que passaram e falaram assim, meu Deus, Jana, o que foi aquela sessão? Pessoas que não tinham noção de onde estavam nem de onde iam chegar. Não tinham noção de como a vida estava, não tinha noção de tomar decisões, não tinha noções de sonhos, de metas, de objetivos. E só o fato da sessão experimental já mudou a vida dela. Só que o melhor é que você faz a sessão experimental, impacta vidas e ainda fecha negócio. Então eu falei assim, cara, então o que eu preciso ser boa, não importa se eu tenho cliente ou não, eu vou fazer sessão experimental. E eu tinha na minha agenda a quantidade que eu ia fazer, eu tinha uma meta para isso também. Quantas sessões experimentais por semana? Quantas sessões experimentais por semana? Então, eu não sei se você tem uma meta para isso. Mas se você não tem, passe a ter, fique expert nisso. E aí, a sessão experimental, ela vai alinhar, você vai explicar o que é coach, você vai tirar dúvidas. Tem, inclusive, no SCIS, todo o tutorial de como fazer uma sessão experimental, de como tem o passo a passo do que fazer. Então, assim, as ferramentas você já tem. Como você faz para qualificar o público para dar a sessão experimental? Eduardo, eu vou dizer uma coisa. Foram poucas pessoas que eu ofereci no sentido assim, do nada, né? Ah, eu vou chegar e vou oferecer. Eu tinha uma conversa com a pessoa perguntava o que é que eu fazia, ou algo assim, ou olhava para mim e falava assim: Nossa, Jana, eu estou vendo seus resultados, que bacana que você está fazendo. E eu começava a me interessar pela pessoa. E me interessando por ela, eu trazia situações que o coach integral sistêmico, ele ajuda, né? Em quê? Seja nas emoções, eu tive uma situação que eu vivi isso, seja um case seu ou de outra pessoa que você sabe, que ajudou. Eu gerava o interesse na conversa. Depois a gente pode até marcar uma aqui para falar só de sessão experimental, porque eu amo fazer isso, mapear ela todinha. Tem como a gente fazer isso, tá certo? Mas eu não vou me alongar tanto, mas assim, o ponto é, gere um interesse na conversa. Não ofereça se a pessoa não está interessada. Porque senão você vai dar... tem um vídeo da Dulce sobre reunião de alinhamento também, muito bom, no SCIS. Mas não... Sabe aquela história de dar pérola a porcos? Gente, não dê aquilo que a pessoa não vai ver valor, tá certo? Porque não vai funcionar. Todo o processo, inclusive pro bono, que é onde eu vou chegar, tá certo? É onde eu vou chegar. Então, eu fiquei expert nisso e eu passei a ver o seguinte, na hora do fechamento, né? Quando eu ia conduzindo para o final, e eu ia falar o valor de quanto que era. Aí vinha a maldita franga. Ou para falar, não, essa pessoa não vai ter condição de pagar. Não, essa pessoa não está gostando. Não, tá caro demais. Vinha de tudo, né? Vinha de tudo. Não, essa pessoa não tem tempo para fazer. Sei lá, gente, vinha de tudo, que vocês imaginarem. E aí eu comecei a mapear esse meu processo de fechamento também. Desde dou valor e fico calada, porque antes eu fazia o quê? Eu dava valor e falava, olha, sei lá, 5 mil, 10 mil. É 10 mil, mas você pode parcelar. Mas eu vou te dar um bônus, né? Então, eu ia na minha ansiedade para vender, para fechar, para que a pessoa fizesse o processo, eu ia atrapalhando a negociação. Só que como eu me comprometi a ser muito boa em sessão experimental, eu não me importava, eu pegava o feedback, eu anotava, eu mapeava o começo, meio e fim, eu tinha um fio condutor. Gente, a ponto de que eu já sabia tudo que ia acontecendo Ele fluía, eu não ficava no automático, obviamente, mas eu já tinha uma fala muito precisa, eu já tinha uma pergunta muito segura, eu já tinha uma martelada muito forte, eu já tinha várias marteladas. Então, assim, eu fui ficando muito boa nisso, inclusive no fechamento.
Tinham fechamentos que eram, meu Deus, eu não acredito que eu falei essa besteira. Eu não acredito que eu antecipei isso. Então, tinha de tudo. E tinha simplesmente momentos que eu comecei a acertar. Só que tinha uma coisa que na sessão experimental e para fechamento você precisa ter. Sabe o que é? Amor por aquela vida. E deixa eu falar uma coisa, gente. Isso pode parecer, né, piegas. Ah, é papo de coach. Todos nós somos aqui. Mas pode parecer o que for. Mas eu quero que dessa vez você não escute dessa forma. É de fato. Testa isso. Se você entrar numa sessão, se você entrar numa conversa que seja, e você vê que aquela pessoa é potencial cliente para você, ei, ama aquela pessoa intensamente e verdadeiramente, não bajulando, não querendo agradar, mas amando aquela pessoa, interessada por aquela pessoa, querendo mudar a vida daquela pessoa, vendo ela com um potencial ilimitado que nem você sabe qual é. Começa a enxergar isso na pessoa que senta na sua frente, no trabalho, amanhã, em todo lugar que você for, que você começa a atrair as pessoas. E aí você começa a gerar uma onda. Gente, eu não sei como é que vocês vão pegar cada detalhe assim que eu tô falando. Não sei se vai ficar gravado. Acho que está sendo gravado. Mas vai ser muito bom depois vocês virem, assistirem de novo com calma, né? Ou pelo menos para algumas pessoas que não conseguirem pegar tudo. Mas o ponto dessa forma vocês vão gerar essa primeira onda de clientes. Só que olha só, paralelo a isso, e aí eu quero falar aqui com o Eduardo também, que fez aquela pergunta, né? Como você faz para qualificar o público e dar sessão experimental? É inevitável que eu não fale aqui, né? É inevitável que falar que as redes sociais elas vão ser um acelerador disso, tá certo? Vai ser. Porque o que acontece? Quando, não precisa ser, se você não tem um hábito, né? Não vai com aquilo de começar, eu vou postar todo dia. Se você não postava uma vez por mês, por 2 meses, por ano, como é que você vai postar todo dia? Mas você precisa pelo menos ajustar, organizar, né? Tornar atrativo o seu feed, né? O seu Instagram, por exemplo. Porque as pessoas vão buscar ali. E sabe o que que acontece? Quando as pessoas, inclusive os seus amigos, as pessoas mais próximas, elas começam a ver a sua transformação, ela começa a buscar informações. Tá certo, Eduardo? E aí, respondendo sua pergunta também. O que que acontece? Como eu comecei a fazer pro bono, aí eu tirava foto, preparando, estudando, fazendo curso, estou me capacitando para entregar o melhor para os meus clientes, né? Eu comecei a fazer palestras gratuitas. Ei, gente, vai fazer palestra gratuita se você está começando. Vai fazer, não queira começar pegando um público muito, 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 né, culto, muito além. Começa na igreja, começa em institutos. Eu fui para muitos galpões, gente, muitos. No calor, não tinha microfone, não tinha slide, não tinha nada em alguns ambientes. Mas ia, por quê? Porque eu estava plantando e eu aproveitava isso para gerar autoridade. Aí eu pegava o telefone, a gente tirava uma foto, eu colocava aquela foto agradecendo, estou aqui com o pessoal, e eu falava o que eu gostaria que as pessoas vissem que eu faço, para atrair aquelas pessoas que estão buscando isso. Eu ministrei durante um tempo, durante muito tempo, na verdade, ministro até hoje, mas foi um grande marco também na minha jornada, foi o autorresponsabilidade, né? O poder da autorresponsabilidade, o curso com base no livro. Então, eu levei esse treinamento para muitos lugares, né, no Brasil. E esse era um treinamento que eu queria que as empresas comprassem a ideia. Então, o que é que eu fazia? Eu publicava fotos ministrando. Ai, Jana, mas eu não tenho aonde. Meu amigo, tem um monte de gente precisando do conteúdo que você já carrega e da história que você já carrega. Das ferramentas, treina, se capacita. Se for para virar à noite, vira. Se for para aprender, ai, Jana, não sei falar em público, depois vai fazer formação de oradores e palestrantes. Vai se capacitar para começar, mas tenha certeza que já existe um público para você, com o conhecimento que você tem. Já existe.
Muito bom, Dalmo. Marcos, muito bom. Já existe. Não conte para mim, não conte para mim, não conte que você não tem capacidade, você não está habilitado, você já tem ferramentas. Ei, gente, a gente tem um mundo. O que é o SCIS, meu Deus? A gente tem um mundo de capacitação ali, para mim. O detalhe é que ele pega, né, ele mapeia, ele tem um relatório das sessões. Mas ele é uma plataforma de capacitação. Eu não tinha isso. Porque o SC estava no começo, estava bem embrionário na minha época, né, que eu comecei. Eu não tinha isso, não tinha treinador ministrando qual era a ferramenta, dizendo o que era, o que não era. Não tinha os bônus, os cursos do Paulo para eu estudar, me preparar e depois ministrar. Não tinha. Hoje tem. Então, qual é o curso que você precisa ver? Quais são as ferramentas? Você vai tirar quanto tempo da sua semana para poder assistir os vídeos no SCIS e se capacitar, ficar bom em uma ferramenta específica? Ou até mesmo começar a aplicar em você, assistindo os treinadores, aí pega a ferramenta, imprime a ferramenta e começa a fazer. Eu fiz muito isso. A gente não sabe qual é o objetivo para cada ferramenta? Então, o que é que você está precisando? É mais foco? É ampliar suas crenças de capacidade, identidade e merecimento? A primeira coisa, tem um coach, mas se ainda não tem, começa a aplicar as ferramentas em você, certo? Esse é um outro ponto. Jana, comecei ministrando palestras gratuitas, Poder da Ação, através disso vender o curso completo online. Você ministrava só as palestras e oferecia algum produto? Sempre ofereci. Durante um tempo se era uma palestra em company, né? Eu vendia treinamento e ou processo individual, né? Dificilmente eu fazia pitch de processo individual, mas no começo que eu fazia de coaching individual e fazia de team coaching, coaching grupo, para formar turmas, né? E aí eu pegava um maior número de pessoas e dessas pessoas eu afunilava para fechar para coaching individual. Tá entendendo? Porque assim, quando eu construí, né, junto com o Paulo, o curso Poder da Autorresponsabilidade. Então eu já estava na Febracis, já estava na Febracis. E fui, eu não sei se quem é habilitado aqui com o Poder da Autorresponsabilidade, mas eu ministrei a primeira turma e fui ministrar em outros lugares. Então, eu já era vinculada à Febracis. Quando eu ia ministrar, era algo mais específico. Mas, falando de fora da Febracis, eu tinha palestras, como, por exemplo, o Poder Transformador do Coaching, que era uma palestra de fechamento, é como se fosse a sessão experimental para um público maior, sem ser individual, era em público. Sessão experimental em público, né? E aí, a partir dela, eu fechava tanto treinamento, uma imersão maior de 8 horas, que pode ser o poder da ação, o poder da autorresponsabilidade, como também time coaching, coaching grupo, como também processos de coaching. Tá entendendo? Olha só, o Fernando dizendo que treinou muito com os vídeos, o poder da autorresponsabilidade. É isso aí. É isso aí. Ainda é, né? A primeira turma ainda é a gravação lá de trás. Então, turma, tá fazendo sentido aí para vocês? Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder, para eu não tomar muito tempo de vocês, mas eu acredito que é muita coisa para agregar, né? Tem muitas coisas aqui que a gente pode, que eu posso agregar. Então, então gerando essa primeira onda. Ei, gente, fiquem experts em sessão experimental. Não importa se você está começando, se você está no meio, onde você está. Só pare, e eu ainda digo, não é nem parar. Eu só parei de fazer sessão experimental quando eu já tinha minha agenda lotada e com fila de espera. Só assim, certo? Só assim. E aí passei a ter reuniões mais de alinhamento para saber se a pessoa estava apta para fazer o processo. Apta que eu digo assim, alinhar a expectativa, se é isso que ela espera mesmo, e pronto. Mas foi só quando eu lotei a agenda, né? E realmente entrei no que eu chamo de piloto automático. Que vocês vão chegar, que é isso que eu quero, que vocês cheguem. Porque hoje, turma, eu não busco mais clientes. Eu não fico atrás de vender, de prospectar clientes. Vocês entendem isso? Quando você chega, por quê? Porque as outras demandas que eu vou fazendo, o processo ele vai se vendendo naturalmente. Entendendo? O processo, exatamente, os clientes procuram.
E é isso que eu quero, é nesse lugar que eu quero que vocês cheguem. Pela trajetória de vocês. Vocês veem o Paulo Vieira fazendo pitch de processo com ele? Não, não tem. Né? Não tem. Então, gerando essa primeira onda de pro bono. Aí aqui, muita atenção a isso. Muita atenção. Tem gente aqui que faz pro bono. Eu creio que todos aqui fazem pro bono. Eu vou trazer isso. Se não faz, comece a fazer. Tá certo? Porque o pro bono, ele vai habilitar você. É como se abrisse assim, ó, as portas para que você prospecte clientes, para que você atraia, porque o depoimento dessa pessoa vai atrair pessoas, porque o fato de você estar plantando na vida dessa pessoa vai atrair pessoas. E eu vou dizer uma coisa, tinha épocas que eu tinha 18 pro bonos. Eu não estou dizendo que você precisa passar por isso, certo? Não estou dizendo. Mas para vocês terem uma ideia, que quando eu comecei, eu não queria saber, eu queria impactar vidas, eu queria ficar boa, eu queria ser perita nisso. E eu só ia ser perita se eu praticasse. Porque tem coisas que é só na prática, é só no vamos ver, é só na hora que um cliente está na sua frente e você, meu Deus, qual é a ferramenta que eu vou aplicar? Que você aprende, que gera dúvidas. Então, olha só, pro bono, tenha pro bono. Quantos pro bonos você tem? E aí a gente tem uma métrica, né, na Febracis, que é, você começa com 5 clientes pro bono. Quando você atinge os 5, você passa a ter quando você passa a ter um pagante, aí você vai para 4 pro bono e um pagante. Vamos supor que o seu máximo são 5 clientes, tá? E aí, quando você tiver 2 pagantes, você tem 3 pro bono. E assim vai, até inverter essa ordem. Você passar a ter 4 clientes pagantes e um pro bono. E aí depois, 5 clientes pagantes e um pro bono. Mas o ponto é, nunca deixem de atender pro bono. Nunca deixem. E pro bono é para quem? Pessoas comprometidas, pessoas que vão levar a ferramenta adiante, pessoas que influenciam outras pessoas, que precisam e que não tem como pagar. Tá certo? Que não tem como pagar. Olha só, uma pergunta. Como você faz para os pro bonos postem? Gente, o melhor tá no final, tá? Então vou pedir que vocês fiquem. Tá bom para vocês hoje? Eu tô com a meta aqui de terminar por volta de 9h15 aproximadamente, tá? E vou respondendo aqui as perguntas. Como você faz para o pro bono, para que os pro bonos postem? Olha só, eu gosto muito quando eles chegam cheios de ganhos. Tá entendendo? Cheios de ganhos. E aí, Paulo, o que é que eu falo? Eu evito falar isso no meio, no começo, né? Quando ele está compartilhando os ganhos. Às vezes eu falo assim, fulano, faz o seguinte, você está com tantos ganhos, eu estou tão feliz pelo que está acontecendo na sua vida. E eu gostaria muito que você pudesse, através dos seus ganhos, impactar outras pessoas e inspirar outras pessoas. Você consegue compartilhar isso? Seja nas suas redes sociais ou então gravando um vídeo agora comigo. Você consegue compartilhar? Porque eu sei que tem muita gente que não conhece essa ferramenta, não sabe que é possível e está presa ainda com impedimentos que você tinha que agora você não tem. E aí, quando eu falo isso, claro que ele quer. Eu trago ele para um crescer e um contribuir. Então, ele está contribuindo. E, gente, deixa eu falar uma coisa: não tem ninguém mais grato do que pro bono. E se ele não é, você escolheu errado o seu pro bono. Certo? Cuidado com pro bono que não é comprometido. Eu já demiti pro bono porque não era comprometido com os resultados dele. E se tem uma coisa que eu falo sempre quando eu vou atender um pro bono, olha, eu estou 100% comprometido com o seu resultado. Se você não tiver 100% comprometido, tá tudo certo. Mas talvez não seja para você, porque eu respeito o meu tempo e eu respeito o seu. Então, se você não está 100% comprometido, talvez não seja o seu momento. Simples assim. Não deixe o pro bono sabotar você, porque ele não está comprometido, porque ele está recebendo tudo de graça. Traga como um valor isso que ele está recebendo. Diga o valor que é a sessão. Diga o valor que é o processo. Certo? Você se respondeu, Paulo. Sobre o pro bono, Marcele, como que eu faço para selecionar? É simples.
Eu acabei de falar, não sei se você escreveu isso antes de eu falar. É comprometido, vai influenciar outras pessoas, precisa passar, precisa dessa transformação, quer e precisa, vai influenciar outras pessoas, é comprometido, como eu falei, mas não tem como pagar. Certo? Sobre o pro bônus, são as 10 sessões normais, né? Para quem é master e para quem é coach, 12 sessões normais. E, gente, o que é que muda de um pro bono para um pagante? Me digam, o que é que muda? O que é que muda? Coloquem aqui. Sivaldo, eu amo você, Sivaldo. Homem sábio, nada. Exatamente, a entrega é a mesma. A mesma. A mesma. O compromisso seu é o mesmo, como se aquela pessoa estivesse pagando os 50 mil que você quer alcançar, os 10 mil que você quer alcançar. Começa a olhar para cada pro bono, sabe por quê? Porque são desses pro bônus que vão vir os outros clientes. Cara, entrega tudo que você tem, impacta em tudo que você tem. Chega realmente para mudar, para gerar uma transformação na vida dessa pessoa. Como se ele estivesse pagando um ticket que você nem ganha ainda, você nem recebe ainda. Ah, Maria, o argumento que eu uso para dizer o motivo pelo qual eu não vou cobrar. Agora, cuidado para não ficarem sabotando, tá, gente? Para colocar como pro bono alguém que pode pagar e que muitas vezes ele só vai se comprometer se ele pagar. Porque para muita gente o processo começa quando ele paga. Vocês concordam que uma pessoa que paga 50 mil no processo, tudo bem que tem gente que é bobagem, é fichinha. Mas para pessoas que pagam 50 mil, o processo dela já começa no momento que ela paga. Porque ela diz assim, tem que dar certo. Eu estou investindo e eu vou me comprometer, tá certo? Então, cuidado com pessoas para não estarem selecionando pro bono que podem pagar, ok? E até a Lu colocou aqui que, olha só, ela tem mais de 3 mil horas e, de fato, é uma super treinadora, já foi uma super treinadora da Febracis e ela ainda tem pro bono. É isso aí, Lu. Muito bom, amiga. Muito bom. E olha só, para dar valor e créditos, para ele dar valor e crédito só ao seu trabalho, não entendi. Pro bono é uma semente. A terra só devolve o que é semeado. Muito bom, Sivaldo, muito bom. E aí, para a gente chegar aqui no sexto ponto e eu avançar com vocês, é muito simples esse. O seguinte, não perca negócio. Isso foi algo que eu aprendi que mudou tudo. Gente, vocês vão triplicar o que vocês estão recebendo só com esse ponto. E eu quero saber os depoimentos, viu? Por favor, compartilhem comigo. Durante a semana, durante o mês, no próximo mês, daqui a 2 meses, compartilhem. Eu quero muito saber. Mas olha só, a pessoa sentou com você, depois que eu fui pegando a experiência, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não perco negócio. Então, se eu sei que a pessoa tem, às vezes ela não entendeu o valor da coisa, né, do processo. Mas se ela tem como pagar, e cuidado para não alucinar errado, eu não vou perder negócio. E como é que eu faço isso? É assim, ó. Vamos lá que você cobra 5 mil reais no processo. 5 mil reais. Aí você chegou na pessoa e você bateu, é 5 mil e tal. E de fato é 5 mil e você não vai diminuir o valor do seu processo. Porém, dependendo do comprometimento da pessoa, do quanto que ela quer, do quanto que ela precisa, do quanto que você sente na alma que precisa ajudar essa pessoa, você vai olhar para ela e vai falar o seguinte: fulano, é o seguinte, eu não costumo fazer isso, e de fato não é algo que você vai costumar fazer, mas é visceral. Eu quero fazer coaching com você. Olha só, gente, é diferente você falar isso para alguém. Isso, claro, a pessoa vai querer, nossa, Jana, eu quero muito e tal, mas olha, eu não tenho esse valor e tal. Pois eu vou fazer o seguinte: eu quero fazer coaching com você. E a gente vai encontrar só o como. Me diga o como. Como que fica bom para você? Quanto por mês você consegue pagar? Gente, isso você vai quebrando as objeções.
E você vai botar na sua cabeça, eu não perco o negócio. Aí vamos supor assim, Jana, essa pessoa disse que só consegue pagar R$ 2.000. E eu não posso diminuir o valor do meu processo. E de fato você não vai. Só que você vai dizer o seguinte: claro que você vai puxar um pouquinho mais. Fulana, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer o seguinte para você. Você vai, você vai receber as 10 sessões, mas eu vou te dar, tá certo? Porque o valor do processo é 5.000. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar 3 sessões, porque eu vejo compromisso em você. Você vai pagar, vamos supor, R$ 3.000, e eu vou fazer em 3 vezes, vamos supor, né, que é o que ela consegue pagar. Mas você vai puxar um pouquinho mais, porque você vai estar dando um parcelamento, enfim, aí vai da sua negociação inclusive da sua meta. Então, mas eu quero ser seu coach. Então a gente só vai buscar o como. Vocês estão entendendo, gente, o nível? Você não vai baixar o processo, você não vai entrar com isso como uma opção muito fácil, não. Mas se você vê na pessoa compromisso, que ela vai ser um grande case de sucesso, que ela vai impactar vidas também, e que ela precisa disso, você vai fazer essa negociação, onde você não vai perder o negócio. Sabe por quê? Você tem espaço na agenda? Se você tem, não perca negócio. Tá entrando que seja 3.000 a mais na sua conta, que vai fazer diferença na sua conta, 3.000 a mais? Você vai aprender com esse processo? Vai. Se você respondeu sim para isso, meu amigo, não perca negócio. Eu dou sessões. Exatamente, Eduardo. Ou, né? Eu fazia isso, na verdade, eu não faço mais isso, tá certo? Eu não faço mais isso. Mas nos casos, quando eu tinha minha agenda vazia, eu queria cliente, tá certo? Eu queria cliente e eu queria colocar, eu não quero perder negócio. Eu vou bater a meta, eu vou impactar vidas, eu quero aprender com cada um deles, entendendo que eu estou aprendendo ainda. Eu fazia isso, tá certo? Eu fazia isso. No caso, no seu exemplo, o processo é 5, reduz para 3 e parcela, seria isso? O processo é 5, reduz para 3 e parcela. Gente, mas lembra, não é redução e não é desconto. Esqueçam essa palavra. Você vai dar para essa pessoa, né, 3 sessões e ela vai pagar porque você acredita nela. É diferente. Tá certo? É diferente. Até a forma que ela recebe é diferente. O compromisso dela aumenta. Tá certo? Puxem sempre o compromisso do seu cliente. Puxem sempre a autorresponsabilidade dele. E ela vai sair não com desconto, ela vai sair com benefício. Tá entendendo? E claro, se você tem algo para bonificar, você bonifica também uma sessão de assessment, né? Você pode fazer. Ou dar uma sessão a mais. É algo que você pode fazer para não baixar o valor. Entenderam? Posso passar para o próximo, para a gente ir fechando? Para os próximos, né, gente? Eu coloquei, entreguei a mais aqui. Como foi sua transição de carreira? Atualmente estou empresária, tenho um ótimo Prolabore, mas sinto o coach como minha missão de vida. Até penso futuramente em vender a empresa. Keila, o que eu faria no seu lugar, certo? Eu estipularia quantos horários você teria disponível, mesmo sem prejudicar o seu atual trabalho. Quantos horários na semana você tem? Você consegue atender no sábado de manhã, 2 horários? Tá entendendo? Ou então, 2 dias na semana você consegue atender à noite? Ou todos os dias à noite você consegue atender um cliente? Estipula. Quantos horários você teria? A partir disso, você tem uma meta. Aí você vai estipular a meta financeira também. Começa a colocar nesses horários e trazer esses clientes, a prospectar esses clientes, né? Para esses horários que você tem disponível. Quando você começar a rodar nisso, né? Você vai ver os ganhos, você vai ter credibilidade, vão começar a te indicar, você vai começar a ter uma renda mais estabilizada, digamos assim, e você já vai ter uma autoridade, uma credibilidade naquilo, aí você consegue fazer uma transição de uma maneira muito tranquila. Tá entendendo? Sem grandes riscos. Então, é o que eu diria para qualquer pessoa que está fazendo transição. Faz um planejamento. Agora começa. Talvez no primeiro momento você vai precisar dar um esforço maior.
tá certo? Porque você vai ter que fazer as duas coisas, certo? Sou uma coach me acompanhando, treinadora da Febracis, estou. Muito bom, Keila, parabéns, parabéns, parabéns. Jana, o parcelamento você indica fazer no cartão de crédito ou confia que o cliente vai pagar mês a mês em Pix? Não. Elisa, não. Cartão, tá certo? Cartão. Tenha cartão, tenha CNPJ, traga como é que eu posso dizer, esse profissionalismo, tá? E assim, porque às vezes você não sabe o que que pode acontecer, né? E ficar uma situação, uma pendência financeira dentro do processo não é bom para o processo. Então, eu já fechei, sim, boleto, tá certo? Mas de pessoas muito próximas, de pessoas assim que eu conheço, né, de dentro e tudo, e já fechei, e entendendo que eu poderia perder nisso, e tudo bem se eu perdesse, que eu não iria ficar como aquela cobradora, tá certo? Assumindo o risco. Eu fiz isso, eu faço isso. Eu nunca fui ficar, graças a Deus, só tenho clientes maravilhosos que sempre me pagaram muito bem, né? Muito bem. Mas teve um caso que não foi nem tão distante, viu? Foi mais recente. Teve um caso, e que inclusive foi de uma pessoa próxima, mas que essa pessoa atrasou e tal, e a forma que ele conduzia não era tão legal. E eu decidi dentro de mim que eu ia abrir mão para não gerar um problema, por conta do que eu carrego, tá entendendo? E do meu compromisso com a pessoa. Mas aí deu tudo certo, a pessoa pagou bonitinho, tudo certo e tal. Mas eu assumo o risco. Se você fechar boleto ou Pix, assumo o risco. Não vá atrás de ficar. Sinceramente, eu não indico você ficar atrás como uma cobradora. Tá certo? Então, se você não tem tato para isso, eu prefiro que você feche no cartão de crédito. E outra, cartão de crédito, se você precisa de caixa, de fluxo de caixa, tem aquele percentual de antecipação. Então, é muito bom, porque se você faz esse fluxo muito bem, e se você coloca essa taxa, inclusive já coloca dentro do seu processo como um custo, a taxa de antecipação, você consegue, como é que eu posso dizer? Você consegue antecipar e ter esse fluxo, né, sem prejuízo nenhum. Então, é muito bom, tá certo? Então, são dessas formas. E assim, eu faço de tudo para o meu cliente fechar também à vista. Tá? E eu tenho, assim, por mais que eu tenha um ticket alto, e por incrível que pareça, e aqui eu quero já quebrar vários paradigmas de vocês e crenças também, meus clientes que pagam 40 e 50 mil, dependendo do processo, eles pagam também à vista, tá? Eles pagam também à vista. E eu trago isso como uma possibilidade, tá certo? Manda o link para pagamento em cartão. Isso. Vamos lá, gente, eu vou avançar, tá certo? O que tiver aqui de perguntas, eu peço até que vocês coloquem o que eu não consegui responder todas, são muitas perguntas aqui. Eu peço que vocês até me adicionem, vão lá no Instagram, que eu eu prometo que eu vou responder o máximo que eu conseguir, tá certo? Do que eu não consegui responder aqui. Vai ser o nosso canal de alguma forma. Então, Jana, olha deixa só, eu sete. só interromper aqui um pouquinho. Teve uma Oi. pergunta aqui que eu fiquei bem interessada, inclusive, em ouvir a sua resposta. Nós do SCIs, nós pontuamos muito sobre isso, e aí eu queria que você respaldasse naquilo que a gente fala. O Marcelo, ele perguntou aqui se é interessante definir um nicho. O que é que você acha, amiga, com toda a sua trajetória aí de carreira? Eita, meu Deus do céu. É a pergunta de milhões. Gente, sabe o que é que eu penso sobre isso? Eu acho muito válido, tá certo? Eu acho muito, muito válido. Só que eu tenho umas ressalvas. Porque eu já vi muita gente que nem fez o genérico ainda, o básico, né? Assim, no sentido do coaching integral sistêmico, de começar, e antes de começar, ele já quer definir o nicho. Tá entendendo? Porque o que acontece? Da mesma forma que o propósito nos encontra, não somos nós que encontramos o propósito, é a mesma coisa com o nicho. A gente não escolhe o nicho nos escolhe.
E isso vai acontecer porque, naturalmente, as pessoas vão te buscar por algo específico. Pessoas específicas com problemas específicos vão te buscar. Isso vai ter tudo a ver, inclusive, com aquele primeiro item, que é estilo de vida, congruência daquilo que você mais comunica, daquilo que você exala, daquilo que você tem mais conhecimento e ou histórico, né? Uma superação, enfim. Então, o que eu assim, Gê, o que eu prezo muito é porque eu vejo muitas pessoas ansiosas com essa questão de nicho, que às vezes tomam decisões de nichar e aí se arrependem, aí depois já estão taxados com aquele nicho, e para tirar o nicho aí tem um retrabalho, né? Então, assim, tenham paz nesse sentido, porque o nicho escolhe vocês, né? O nicho escolhe vocês. Agora sim, estejam atentos a isso. Atentos, né? Conscientes disso. O que eu gosto mais de falar? O que é natural? Gente, se eu abrir a boca aqui para vocês, para falar de autorresponsabilidade, para falar de vícios emocionais, para falar de fraturas emocionais, para falar de tudo aquilo que a gente vê ali no master, né? Para que a gente vê, de fato, a nível emocional, isso está muito em mim, está muito enraizado. Eu entendo que o mal de tudo está nas nossas emoções, mas no suprassumo da inteligência emocional. Então, não tem como eu me dissociar disso. Eu levo isso para onde eu vou, para dentro de empresa, para quando eu vou falar com um empresário, para quando eu vou falar com uma mãe, com uma dona de casa, eu levo isso para tudo. Né? Então, assim, família, né? Como equilibrar a vida emocional, vida profissional e pessoal, é algo que as pessoas buscam muito, né? Como ter essa performance pessoal e profissional paralelo, porque não está conseguindo. As pessoas me buscam muito, mas por quê? Porque eu também tenho um histórico disso, né? Então, bom, não sei se respondi, mas é isso. Turma, para a gente fechar, olha só, over delivery e encantamento. Vou falar uma coisa para vocês. Desde quando eu atendia pro bono, eu andava. Claro, você vai andar com o que você puder, tá certo? Se você puder comprar isso, você compre. Mas eu sempre comprava o livro do Poder da Autorresponsabilidade, imprimia as folhinhas, né, para a pessoa fazer os exercícios de lista de metas e objetivos, listas de coaching, e eu entregava para a pessoa, eu colocava uma dedicatória no livro, O Poder da Autorresponsabilidade, e a pessoa não saía de mãos vazias. Então, era um investimento que eu fazia, e o meu cliente que chegou ali, né, ele nem sabia que ia fechar, ou nem estava indo para fechar. Mas você pode imaginar uma pessoa que é completamente impactada, porque eu fui para entregar tudo naquela sessão. Aí eu entrego as ferramentas para ele fazer em casa. Ainda entrego um livro com toda uma dedicatória maravilhosa para essa pessoa. Gente, essa pessoa fica ou não fica balançada se ela está em dúvida de fechar? Só que o grande ponto não é só na prospecção. Fala de quem eu sou. Tá entendendo? Fala de quem eu sou. Eu quero impactar aquela pessoa. A pessoa sai simplesmente encantada. E se ela não fechar, ela vai indicar uma pessoa que vai fechar. Já aconteceu muito isso, de pessoas que nem fecharam, mas indicaram uma pessoa e a outra pessoa fechou. É isso aí, dar e receber. E você gera, se a gente for assim para gatilhos, né? Você gera reciprocidade. Se você está dando alguma coisa para alguém, de alguma forma a pessoa se sente querendo, ela quer te devolver. Ela quer te devolver. Tá entendendo? Ela vai querer fechar, ela vai querer fazer alguma coisa. Então, ou pelo menos gratidão, né? Gratidão. Então, é um presente, um mimo, entregar o poder da autorresponsabilidade custa muito pouco, é isso aí. Outro ponto para over delivery e encantamento que eu faço com todos os meus clientes. Meu cliente fechou. Eu estou aqui escrevendo o contrato, mas ele já deu o ok, tá certo? Né, o pessoal, os consultores lá estão fazendo o contrato e já estão mandando, mas antes disso mesmo, eu já estou ligando para um local que eu tenho, que até eu faço direto com eles, que é uma empresa, né, de rosas, de presentes e tudo. Eu já ligo e eu já peço para preparar um super mimo para essa pessoa e já mando direto no mesmo dia para casa dela. Certo? Eu pego pelo menos 2% do valor do processo, de 2 a 5% do valor do processo só para dar e investir nesse mimo. Esse mimo eu posso até mandar as fotos para vocês também no grupo, lá no WhatsApp.
do que eu entrego. Mas já foi desde uma caneta Swarovski com um buquê maravilhoso. Claro, gente, que eu estou falando de um ticket de 50 mil, tá? Você vai adequar o seu ticket. Mas eu já entreguei livros que, inclusive, eu vou passar para essa pessoa, para ela ler durante o processo, com um super buquê, né? E como se fosse uma grande cesta, assim, de livros. Imagina ela receber. E deixa eu falar uma coisa para vocês, esse encantamento é maravilhoso no processo. Mas a pessoa já vem com o coração rasgado, né? Convicta da decisão que ela tomou. Porque tem gente que fecha, ainda fecha na dúvida. Mas quando recebe aquilo, fala assim, meu Deus, né? Que incrível isso. É mais do que o que eu estava pensando. E over delivery é exatamente isso. É ser mais, é fazer mais do que o que as pessoas estavam esperando. Não é isso? Então, tá claro a parte de over delivery, encantamento? Sim ou não? Eu faço dedicatória também. Eu mando um super cartão de boas-vindas, Eduardo. Eu falo boas-vindas, fulano. Parabéns pela decisão que você tomou, que seja uma jornada onde você vá concretizar a sua missão nessa terra. E aí eu falo específico de cada um, do que cada um está buscando. Né? Às vezes é alguém que é mais uma área business, ou outro é mais emocional, missão de vida e propósito. Eu adequo aquela pessoa. E geralmente eu busco escrever a próprio punho, né? Mas às vezes não dá. Então, isso é algo que, assim, gera um valor tão grande para o seu processo, tão grande. Fora que sabe o que é que gera também? A pessoa geralmente ela posta. Quando ela posta, você reposta. E quando você reposta, você está atraindo outras pessoas. Naturalmente, gente, sem precisar vender, você está vendendo. A pessoa está vendo, nossa, olha o que é que ela manda para o cliente, e tem cliente fechando, então gera esse processo de venda natural, orgânica. Perfeito? Bom, para quem não fecha, para quem vai para uma sessão experimental, eu dou as ferramentas, né? Eu sempre imprimo ferramentas como lista de metas e objetivos, isso vocês aprendem na sessão experimental, lista de trabalho com coach. Gente, uma coisa muito importante, tá? Para agregar valor ao processo de vocês. Eu imagino que todos aqui têm o SCIS, né? O sistema de coaching. Isso é algo que agrega muito valor ao seu processo. Se você não tem, assim, eu realmente acredito que todos aqui tenham, mas é algo que eu dedico tempo na sessão mostrando o sistema para essa pessoa. E tem gente que fecha por causa do sistema, acredite. Porque vê que eu não estou ali brincando, vê que eu tenho ferramentas, vê que o negócio é sério, vê que é profissional. Tá certo? Tem gente que olha e fica encantado só na hora que bate e vê o sistema de coaching. Então, não deixem de mostrar o sistema. Claro que você não vai fazer um tour dentro do sistema, né, gente? Assim, não é você gastar tempo ali dentro. Mas você mostrar e falar que a pessoa vai receber um relatório. Eu abro um relatório, um exemplo, né, de relatório e mostro o que é que ela vai receber toda semana. Eu mostro também, Eduardo, a parte que eu mostro é a parte realmente que eu escrevo, né? Ali, aquela parte onde tem o registro de sessão. Eu mostro tudo. Já dá um gostinho para a pessoa do que é a jornada, tá certo? Exatamente, Alexandre. Eu mesmo sou encantado com o sistema, imagina o cliente. Gente, o sistema foi uma coisa que eu fiz para garantir que eu ia ser coach, que eu ia levar a sério. Eu sou muito grata ao sistema de coach que na época estava começando, não tem nem 10%, não era nem 10% do que vocês têm hoje. E era pelo mesmo valor, viu? Não aumentou, não. Mas vocês têm muito mais hoje. E nós temos, né? Porque eu também uso. Mas assim, o sistema de coaching, na verdade, ele me fez me comprometer que eu ia dar sequência, porque afinal eu estava todo mês ali pagando. Então eu tinha que fazer esse negócio rodar, eu tinha que utilizar. Então, essa foi uma estratégia que eu usei. Não fiz a renovação do sistema por não ter clientes pagantes, é extraordinário. Marcele, o efeito é o contrário. Pois faça para você ter. Faça para você ter, porque você vai se comprometer. É exatamente isso que eu acabei de falar. Se você não tem, lá é um ambiente que você se capacita, não veja só como registro de sessão. O detalhe é igual a telefone a quem tem, né? Quem tem é ótimo, né? Um smartphone. O detalhe é que liga.
mas todo mais a gente utiliza. Então, assim, o sistema, o detalhe é que você faz o registro de sessão, mas todo mais é o que você aproveita, para capacitação mesmo. Ah, Jana, mas eu não quero ser coach, eu quero aprender. Mas tem cursos lá, então, para você aprender e se capacitar. E você colocar uma agenda do que você vai cumprir e fazer valer esse investimento que você faz. Certo? Então, vamos lá. Auto-coaching. O sistema é extraordinário. Eu vou fazer até uma coisa que não estava aqui. Eu vou fazer, vai ter coisas para vocês aqui bons, viu? Vai ter algo muito bom para vocês, para quem ficar até o final. E acredite, vai ter surpresa mesmo para quem ficar até o final. Auto-coaching. Turma, tarefa de casa. Vou passar aqui mais rápido possível. Façam auto-coaching. Auto-coaching mudou minha vida. Peguem a principal meta de vocês e vocês têm uma tarefa, um compromisso de fazer auto-coaching. Vocês não têm noção do que essa ferramenta fez com o meu pilar financeiro profissional. De todas as vezes que eu usar, foi algo muito rápido. Mudou quem eu sou, mudou minha comunicação, mudou o direcionamento, mudou meu planejamento, mudou meus resultados. Só o fato de fazer o auto-coaching. E olha que teve auto-coaching que eu nem cheguei a concluir todo. Mas só o fato de ter feito, de ter estipulado e ter elaborado as 35 perguntas com relação a um objetivo, ei, gente, é muito forte isso. Você faz assim com o foco, ó. É impressionante as respostas que vêm, porque todos vocês aqui já têm as respostas que vocês precisam para realizar aqueles objetivos que vocês colocaram no começo do treinamento. Todos vocês já têm. Isso, auto-coach não são as PPSs. Ele tem PPSs. Gente, auto-coaching é uma ferramenta que nós temos como coaches. Eu acredito que a explicação dela, tanto tem no sistema como está nas aulas EAD. Tá certo? Tem no sistema. E é muito. Olha, é sério, tem gente que subestima essa ferramenta. O Paulo mesmo conta que ele quintuplicou, né? Ele fez 5 vezes. 5 vezes ele quintuplicou, não, ele dobrava 5 vezes. As 5 vezes que ele fazia, ele dobrava a retirada dele financeira. Tá certo? Só em fazer isso. Eu poderia passar aqui 2 horas falando só de auto-coaching para vocês. Então, busquem isso, tá certo? Fazer. Para a gente concluir, turma, depois do auto-coaching vai gerar um plano de ação. Então, o que é que eu peço? Depois de tudo isso aqui, eu fico bem, assim, o meu objetivo aqui é gerar resultados em vocês, assim como eu falo para os meus clientes, eu não estou para perder tempo. Então, eu realmente acredito que vocês estão aqui e as quase aqui 80 pessoas que estão desde o começo, né, que permaneceram aqui, estão 100% comprometidas com o resultado. Então, eu quero ver realmente você prosperando, você impactando vidas, você no próximo mês completamente diferente do que foi esse mês. Não importa quais são as limitações que você está colocando na sua cabeça. Não importa. Comece a executar cada ponto desse que eu falei. Estipula metas, começa a buscar clientes, né? Faz sessões experimentais, se capacita, começa a assistir às aulas aqui para se tornar bom. Errou, conserta, começa... Vai, age, né? Tem poder quem age, não tem poder quem pensa. Então tem poder quem age. Começa a agir e recalculando essa rota e ajustando essa rota. Então, e por último, turma, para a gente fechar e não menos importante, e aí eu vou para a nossa surpresa da noite, lembre do porquê. Né? Nada disso vai adiantar se você não lembrar o tempo todo o porquê. Existem pessoas específicas para você impactar. Talvez você pense assim, gente, Jana, já tem tanta gente boa no mercado. Quem sou eu no meio do mercado, no meio de tanta gente? Ei, existem pessoas específicas que só você vai se conectar. Que elas só vão se conectar com você, estão esperando você. Ei, gente, tem tanta gente precisando de ajuda. Tanta gente precisando de ajuda, tantos casamentos sendo destruídos, tantas empresas entrando em falência, tantas pessoas que estão morrendo dia após dia. E você e eu temos as ferramentas que podem ajudar essas pessoas, que podem. Então, abre mão um pouco de você, se você é bom, se você não é, se você... Não, abre um pouco e entra no processo. Cara, se você precisa de domínio próprio, de parar de procrastinar, entra com esse desafio. Se as ferramentas
funcionam, e a gente sabe que funciona, vai funcionar com você primeiro. Coloque em prática elas em você. Eu tive esse compromisso quando eu cheguei no método CIS, eu questionava tudo ali que estava sendo falado pelo Paulo, mas teve um momento que eu falei, meu Deus, que loucura que eu estou fazendo aqui. E eu decidi viver o processo. E teve uma fala que eu disse lá. Eu falei assim, se essa ferramenta eu vou aplicar tudo que ele está dizendo na minha vida, e se isso mudar a minha vida, eu vou levar para o maior número de pessoas. Foi esse o compromisso que eu fiz. Eu vou aplicar tudo. Eu vou, a partir de hoje, eu vou começar a aplicar tudo. Eu vou fazer uma agenda programada. Eu vou pegar a agenda do CIS. Eu vou pegar aqui minha apostila. E eu vou começar a fazer as ferramentas em mim. Vou começar pelos rotineiros. E aí eu vou fazendo diariamente. Eu vou pegar uma ferramenta. Eu vou fazer coaching com uma pessoa. Ei, gente, comece. Comece. Você vai ver que no processo aí você faz monitoria, aí você vai fazer um curso, aí você se capacita no SCIS, você começa a se conectar com pessoas que estão tendo resultados em coaching, começa a perguntar, Ei, é só fazer isso, turma. É só fazer isso. Parece difícil, parece complexo, mas é simples. É simples. Então, vocês não estão aqui por acaso. Vocês não vieram para esse treinamento por acaso. Acredite, vocês não vieram por acaso. Vocês estão falando de uma pessoa, vocês sabem onde que eu estava. Vocês sabem a situação financeira que eu estava, vocês sabem quanto que eu cobrei para os meus clientes. Vocês sabem quantos pro bonos eu fazia. Então, por favor, só que eu não tinha nada disso aqui, eu não tinha esse passo a passo aqui. Eu não tinha. Certo? Então, por favor, eu vejo que vocês vão ser os próximos que vão estar compartilhando, que vão estar dando, por exemplo, uma mentoria para coaches, inclusive, falando dos ganhos de vocês e do que vocês têm feito, né? Não só com outros profissionais de coaching, mas também com outras pessoas. Olha só, para a gente fechar, turma, e aqui eu trouxe essa última frase que eu não sei por quê, eu não sei para quem era essa última frase, certo? Geralmente eu não termino com a frase assim, mas me veio essa frase na minha mente. Não é de ninguém, eu quem escrevi mesmo. Não mudamos o que não confrontamos. Nós não mudamos o que nós não confrontamos. Então, se existe algo que precisa ser confrontado, que está sendo confrontado, inclusive hoje, é porque de alguma forma você já está acessando uma mudança. Então, confronte se você tem feito as metas, se você tem sido humilde para aprender, se você tem sido humilde para acessar pessoas, para começar, para fazer o que precisa ser feito, para errar, porque tem gente que não tem humildade para errar. Então, se confronte. Você está fazendo o que precisa ser feito, né? Ou você está querendo ir pela sua própria força e não tem se capacitado? Por favor, não faça isso. Se capacite também, porque é assim, a prática leva à perfeição. Não é bem assim. A prática errada não leva à perfeição. Então, busque o conhecimento, né? Busque, vocês têm ferramentas para isso. Vocês têm a apostila de vocês, gente, vocês têm um SCIS para aprender. Misericórdia, vocês têm ali para quantas vezes ficar repetindo Paulo, fazendo gaivota com você? A Quinta Potência com você, tem um treinador. Tem ferramentas online, ele ministrando online, você sabe exatamente como ele vai fazer online, nos cursos, né? Criação de riqueza, poder do foco, metas e objetivos. Meu Deus! Tem o curso que foi ministrado em 2016 com o Paulo, comigo e com o Ronald, está lá também, tá tudo aí para vocês, tá certo? Então, quem está grato de estar aqui, quem está feliz de estar aqui, quem recebeu na noite de hoje, isso me alegra saber que vocês estão recebendo, tá certo? Que vocês vão sair daqui diferente do que entraram. E principalmente que vocês vão sair daqui prontos para gerar resultados. Oh, meu Deus, te amo. Gratidão, gratidão, maravilha. Gente, recebam meu abraço maravilhoso aí para cada um de vocês. Show, gratidão, muito bom, muito bom. Agora eu vou dizer uma coisa. Sabe como é que vocês mostram e demonstram essa gratidão? Sabem? Impactando o maior número de pessoas. É assim que vocês mostram essa gratidão. É assim que vocês mostram. Se comprometa a impactar o maior número de pessoas e fazer o que for preciso para isso. Fazer o que for preciso para isso.
certo?